E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que hoje eu estou trazendo aqui mais um react aqui para o canal e vamos estar reagindo aqui ao canal Josão Futebol. Link na descrição do vídeo, ok? E vamos estar reagindo após a derrota do Vasco de ontem, né? Ontem o Vasco pegou 4-1 do Flamengo. Lembrando, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Nascimento. Então, seja bem-vindo ao canal se você chegou aqui de paraquedas. Se inscreva no canal, deixe seu like, porque o canal está indo rumo aos 100 inscritos. Galerinha, eu conto aí com o apoio e a ajuda aí de você se inscrevendo, deixando seu like. E também pode estar comentando, que eu estarei também comentando e respondendo a todos vocês. Então, galerinha, após a derrota de ontem, né? O Flamengo conseguiu uma bela vitória, 4-1, né? Em cima do Vasco. E hoje estaremos agora reagindo aí ao canal Josão Futebol. Então, link na descrição. Agora vamos aqui para o react. Então não saia do vídeo, porque tem muita coisa ainda aí para você estar vendo aqui no canal. Então lembrando que vai ter vários reacts. Lembrando que eu estarei trazendo vários reacts, ok? Então logo vai sair mais reacts aqui no canal, ok? Então é isso aí, galerinha. Se inscreva no canal, porque vai ter vários conteúdos vários conteúdos novos aqui no canal. Então agora vamos para o react, né? Vamos agora aqui para o react. Acho que eu vou desistir da vida. Oi pessoal, tudo bem? Vasco perdeu mais uma. Vamos falar nesse jogo aqui sobre tudo de horrível que aconteceu. Vamos elogiar o Flamengo, o que tiver que elogiar. E eu vou te falar quem que eu acho que é o principal culpado do Vasco. Talvez você não saiba quem é. É o seguinte, o Flamengo entrou com essa escalação aqui, com muita gente faltando no time do Flamengo. E mesmo assim, eles tiveram gente o suficiente para destruir o elenco do Vasco da Gama hoje. Quem estava faltando? Você pode se perguntar aí. Não tinha o Léo Pereira, zagueiro que, na minha opinião, é o melhor zagueiro do Flamengo hoje. Acho que não é nenhuma opinião impopular falar isso, mas não tava. Hoje tinha o Davi Luiz, que é bem questionável. Everton Ribeiro, o ex-calvo, também não tava. E principalmente hoje o Flamengo não contava com seu camisa 10, o Gabigol, que estava presente no estádio, mas não para jogar, não estava disponível. O que faz o Flamengo ficar sem um dos seus atacantes. Mas não tem problema, até porque o Vasco também tá sem atacante. Ah não, mas o Vasco tinha o Pedro Raul. Exatamente, sem atacante. Esse é o problema. O time do Vasco era essa bizonhidade aqui, essa coisa horrorosa, esse negócio assim. Primeiro, zagueiro Miranda titular. O Vasco chega para jogar uma Série A dependendo de Miranda. 3 zagueiros, né? Primeira vez que o Maurício Barbieri escala aqui. Vou falar muito de Maurício Barbieri nesse vídeo aqui. Eu tô com preguiça, tá ligado? Tô com preguiça desse jogo, desse time, desse... Luco Orediano, primeira vez titular. Ele que, se eu não me engano, ele que foi a contratação mais cara do Vasco da Gama nesse ano. Pela primeira vez, joga de titular. A gente já tá em junho. Hoje é dia 5 de junho. O cara que foi o contratado mais caro pela primeira vez estreia de titular. Se isso aqui não mostra que o Vasco tá totalmente perdido no que tá fazendo, eu não sei o que mostra. E quem mais que tem aqui? Acho que é só isso mesmo. E aí mudou a formação. Galarza titular mais uma vez. Eu odeio a minha vida. Ai. Antes de falar do jogo em si, mesmo com a situação totalmente cagada, o OneFootball Vasco da Gama. É o seguinte, o jogo já começa com esse lance polêmico que claramente bateu na mão. E aí, nesse momento aqui, ó, eu vi muita gente, flamenguista principalmente, falando que isso aqui era pênalti, claro. Se eu não me engano, a regra é que quando o cara tá com o braço escorado no chão, não é pênalti. Só que o jogo foi tão desastroso pro Vasco e tão bom pro Flamengo que ninguém nem vai lembrar desse lance. Mas só pra comentar, só pra ser justo, eu vi, eu assumo, parece pênalti mesmo, mas se eu não me engano, a regra é, como o braço do cara aqui, do Galarza, tá no chão, não dá nada, não dá pênalti. Beleza, depois disso aqui, dá pra falar que o Vasco fez bons 10 primeiros minutos. Igual vira e mexe faz, às vezes faz 15, às vezes faz 20, sempre começa ali um joguinho legal, começa jogando bem e depois mostra que draga, que nhaca, que tudo de ruim que o time é. Dito isso, beleza, 10 minutos bom, fiz esse favor aqui de falar isso. Agora vamos falar do Flamengo, 1-0, Pulgar, que nunca tinha feito gol, no Flamengo pelo menos, que é um jogador bom, mas de novo, nunca tinha feito gol, faz não só um gol, como um golaço. Um golaço no Vasco da Gama. Vamos ver aqui, porque de fora da área, o Pulgar olha lá pra dentro, chutou, faz um golaço. Pra mim, aqui, opinião, zero culpa do Léo Jardim, um chutaço. Pra mim, o Léo é um dos únicos, o Léo Jardim no caso, o Léo Pelé eu já perdi a graça com ele. O Léo Jardim, na minha opinião, é um dos únicos que eu ainda passo um pano, tá ligado? Não sei até quando eu vou passar, mas apesar de ter tomado 4 gols, eu acho que não tem culpa nenhum, eu acho, pelo menos, posso estar enganado. Gol do Pulgar aqui. Um golaço, como eu disse, o Vasco joga 10 minutos bem,
e depois toma gol, porque joga bem, mas não finaliza. O Vasco só tinha finalizado, se eu não me engano, era um lance de cabeça do Alex Teixeira com 1 minuto e 50 segundos. Exatidão aqui pra você. E era assim, um cabeceio bem mais ou menos. Porém, o Vasco tinha bola e pressionava o Flamengo na frente. Tá ligado? O Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, teve até que bicar a bola pro lado, tipo, deu chutão pra fora porque tava sofrendo pressão. E o Maurício Barbieri tinha falado que ia fazer pressão no Flamengo, que ia propor jogo. Parabéns, você conseguiu propor durante 10 minutos. Depois você fez a gente passar mais uma vergonha. Obrigado, eu amo ter você no meu time. Dando sequência, mais um gol do Flamengo. Gerson, que voltou da França jogando muito mal, fez um Mundial de Clubes horroroso no Flamengo, horroroso, e agora tá se reencontrando. Talvez mérito do Sampaoli, porque, curiosamente, foi só o Sampaoli chegar que o Gerson voltou a jogar bola. Vamos ver aqui o gol. Lance de cruzamento na área, ninguém marcou. 3 zagueiros, cara, 3 zagueiros. Deixa aqui a fotinha do Gerson. Como é que pode um time estrear uma formação nova, com 3 zagueiros, e chegar um jogador que é volante e cabecear totalmente sozinho? O Léo Pelé era um dos caras que a torcida do Vasco, eu incluso, mais elogiava. A gente questionava muito o jogador, mas o Léo Pelé era um cara que, pô, da hora, chegou bem. E a torcida do São Paulo sempre avisou. Sempre avisou. Eles riram quando o Vasco pagou 16 milhões no Léo Pelé. Eles riram. E a gente, quando o Léo Pelé chegou, a gente falou, pô, é bom. Tá ligado? É bom. Pode não ser perfeito, pode não ser o Maldini, mas é bom. Léo Pelé, assim, não é péssimo, tá ligado? A gente já teve coisa pior. Mas foi 16 milhões de reais que não marca, né? Não marca. Alérgico à marcação. 3 zagueiros, Miranda titular, Robson Bambu, não sei o que tá fazendo, cadê o Robson Bambu? Existem boatos que o Robson Bambu, olha só, olha você, existem boatos que o Robson Bambu ganha 400 mil reais de salário no Vasco. Como eu disse, é boato, não tem como ter certeza que isso é verdade. Mas vazou essa informação, talvez seja. Se for 400 mil reais pro Robson Bambu, mas nem político ganha dinheiro tão fácil, tá ligado? Nem político ganha um dinheiro tão imerecido. Beleza. Nesse momento, como eu disse, o Vasco começou bem. Olha só, aos 13h55 estava 0-0. Aos 16 já estava 2-0 o Flamengo. O Vasco tomou 2 gols em sequência, o que mostra que é um time que tomou um apavoro completo. E olha só, aqui é importante falar, tá? Pra ser justo, é absurdo perder pro Flamengo, gente? Não. Tá ligado? Não seria absurdo perder pro Flamengo. Não seria absurdo se a gente não tivesse perdido também pro Santos, em São Januário, perdido pro Bahia, em São Januário, empatado um monte de jogo que não era pra ter empatado, igual com o Coritiba. E aí, quando você perde, você empata esse monte de jogo que não deveria ter tido isso, você chega com muita pressão contra o Flamengo, que é seu maior rival e que vive uma fase e tem muito mais dinheiro que você. Uma fase muito melhor, eu ia falar. O que acontece? O Vasco se colocou numa situação onde ele só tinha a perder com esse jogo. Esse jogo importava muito mais pro Vasco da Gama do que pro Flamengo. O Flamengo é só mais um jogo. O Flamengo não tá em 19º colocado na tabela. Tá ligado? O Flamengo não tá voltando pra Série B depois de passar 2 anos nela. Esse jogo era muito mais importante pro Vasco. Eu tô coringando aqui, ó. Tá ligado? Vamos dar sequência, mais um gol do Flamengo. Aqui tá a foto do Ayrton Lucas, mas na verdade a bola resvalou no Pedro. A gente vai ver que o gol, a bola resvalou no Pedro quando o Ayrton Lucas chuta, dá um desvio aqui e acabou que o gol foi validado para o Pedro. E depois mais um gol do Ayrton. Não, eu não voltei a imagem. É mais um gol do Ayrton. Esse aqui eu nem vou mostrar o lance porque é vergonhoso. O Ayrton Lucas sai driblando todo mundo. Assim, cara, 4-0 no primeiro tempo. Agora a gente vai entrar no quem que é o principal culpado. Quem que você acha que é o principal culpado? Você pode estar se perguntando que o principal culpado talvez seja o seu pai que fez você torcer pro Vasco. Se for o seu caso, briga aí com seu pai, porque, pô, nunca vi alguém querer tão mal pro filho. Mas, assim, os jogadores são ruins, a grande maioria deles. O Pedro Raul, a gente tem que até analisar se é o mesmo Pedro Raul que jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Porque se for, o cara desaprendeu como é que joga bola. Mas, enfim, tô pesando na dele só porque ele é muito caro. Ele paga meio milhão dele por mês e tal. Enfim, não é só ele. Alex Teixeira também tá morto. O Peck foi pro banco e... Mas vamos lá. Maurício Barbieri. Aqui a gente entra num ponto muito importante desse vídeo. O Maurício Barbieri promete mundos e fundos e não faz nada. O Maurício Barbieri é um técnico que foi contratado por ser mais jovem do que ser um técnico e não faz nada. Mas eu acho que ele ainda não é o principal malfeitor do Vasco. E sim esse aqui, Paulo Brax. Pra você, torcedor do Vasco que não conhece muito bem, esse aqui é simplesmente o diretor executivo do Vasco da Gama. Se o Vasco tem um time bom, é culpa dele. Mas o Vasco não tem um time bom. Se tem um time ruim,
É culpa desse sujeito aqui. Esse sujeito que durante a semana passada ele deu uma coletiva de imprensa, respondeu pergunta de repórteres vascaínos e não vascaínos durante aproximadamente 1h20, 1h30. Foi mais ou menos isso. Eu assisti. 1h20, 1h30. É mais ou menos isso aí, tá ligado? Passou de 1 hora. Você não assistiu? Bom, sorte a sua, porque foi horroroso. Ele deu declarações como, por exemplo, até anotei aqui. Eu tenho total confiança no treinador, no Maurício Barbieri. Total. Ele falou isso quando o Vasco já estava em 18º no Campeonato Brasileiro. Ele falou muito nessa coletiva sobre, pô, não é que o Vasco tá ruim. A gente, é só que a gente tem que corrigir algumas coisinhas aqui e ali, mas vai ficar bom, vai ficar bom. Então começa aqui, eu tenho total confiança no treinador Maurício Barbieri. Aí eu te pergunto, meu querido Paulo Brax, pergunto pra ele, e pra você torcedor, pra você refletir aí, o que faz ele ter total confiança no Barbieri? Porque assim, o Barbieri não entregou resultado nenhum positivo pro Vasco. Eu falo assim, resultado de verdade, porque ganhar um jogo aqui, outro ali, isso não é resultado. Entregar sequência. Por que ele tem total confiança no Barbieri? Ele é só um amigo de churrasco, só pode. O que faz ele ter confiança total? Barbieri não fez nada. Barbieri não chegou na final do Carioca. Barbieri está em penúltimo agora, né, no Campeonato Brasileiro. Só que ele sempre falava, pra você que não vê essa coletiva, ele sempre falava, não, gente, mas é só a 8ª rodada ainda, tem que ter calma. Agora é a 9ª, né? É 9ª? Acho que é a 9ª. Tem que ter calma. Quando tiver lá, chegando no final do ano, que a gente estiver indo jogar com Sampaio Correia na Série B, ele vai pedir calma, pô. Tá começando ainda, calma. Esse cara aqui, meio que com muito, mas muito esforço, ele assumiu nas entrelinhas, tá ligado? Falando meio que por baixo dos panos que talvez eu tenha errado na montagem do elenco. Porque é ele quem contrata, pra quem não sabe. Ele meio que falou, tipo, né, se pá que faltou um meio campo. É assim, com muito esforço, ele soltou talvez eu errei. Talvez. Vamos lá, mais citações dele. Como eu disse, ele falou que eu tenho total confiança no treinador, porém alguns caminhos precisam ser corrigidos. Alguns. Pouca coisa, gente. Pouca coisa. O Vasco não tá tão ruim. Tá ligado? Alguns caminhos tem que ser corrigidos. Pouca coisa, só alguns caminhos. Vamos voltar aqui, ó. Ele falou também, abre aspas, eu concordo com algumas críticas. Algumas. Não todas. Todas não. Tá ligado? O Vasco não tá tão ruim assim. Eu concordo com algumas. Paulo Brax, tá? Seu time aí, ó. Seu time tá indo pra Série B. Ele concorda com algumas, não todas. Todas não. Para de exagerar. O Vasco não tá tão ruim assim, não. Meu Deus do céu, vamos dar sequência. Ele fala coisas boas do Vasco. Ele cita intensidade, no sentido do Vasco joga em alto nível, em alta intensidade, e diferente de muitos outros clubes do Brasileirão, o Vasco não tem problema com lesões. Pelo menos não em grande escala. Só que aí hoje, se você viu o jogo do Vasco da Gama e Flamengo hoje, você vai ver muito a Ana Thaís Matos, que era comentarista do Premier, e o Pedrinho falando sobre como parece que o Vasco, tá meio devagar. O Vasco justamente não tem intensidade. O Flamengo joga no meio da semana a Copa do Brasil, o Flamengo joga no meio da semana muitas vezes a Libertadores e também joga o Brasileiro. O Vasco só joga o Brasileiro. E o Vasco tá mais cansado do que o Flamengo. Mas pra ele, não, tá bom. O Vasco tem uma excelente intensidade e não machuca muito. Tá ótimo o Vasco. Vai tá ótimo ano que vem jogando contra o Operário. Vai tá ótimo. Tá maravilhoso. Resumindo. Fiz até um resuminho aqui. Ele fala muito sobre... né? Naquele momento ali era só a 8ª rodada. Tá só no começo. São só 8 rodadas. Ele fala sobre o Maurício Barbieri ser um treinador jovem. Tá ligado? Que parece que isso é muito importante, porque ele quer alguém a longo prazo. Sabe? Como se a gente fosse ter... Lembra lá no Manchester United, da Inglaterra, quando o Ferguson passou anos liderando o United, até porque ele era muito campeão. O Wenger, no Arsenal, passou anos, sabe, sendo técnico do Arsenal. Parece que ele quer isso. Não, pegar um treinador jovem que ele vai passar, sabe, um tempão no Vasco da Gama. E esse treinador jovem é o Maurício Barbieri, gente. Porque 8 rodada é pouco. A gente tem que olhar a longo prazo. Aí eu te pergunto, o que é pior? O que é pior? A gente demitir agora o Barbieri, que já não entregou nada, só que, de certa forma, assumir que tudo que ele falou é meio que mentira, porque ele olhou no fundo do torcedor na coletiva e falou, eu confio nele, eu tô com ele, eu sei do que a gente tá falando, tá? O que a gente tá fazendo. O que é pior? É demitir esse cara agora, o treinador, e esse aqui sai como mentiroso, ou manter um treinador que não tá fazendo nada, que tá... Vamos dar sequência. Nesse momento, Vasco, penúltimo colocado, intervalo perdendo de 4-0. Tem mais coisa, tá? Tem mais problema aqui pra mim. Acontece o pênalti, o Jair sofre o pênalti, e aí o Jair faz um gol. Só que tem uma coisa aqui que eu não vi muita gente falando. Primeiro, o Pedro Raul realmente sentiu a pressão de ter perdido aqueles pênaltis que ele perdeu, e aí o Pedro Raul nem pede pra bater. Era meio óbvio ele ter sentido, só que assim, pô, que camisa nova, hein?
Pô, é um dos caras. Um dos caras não, eu acho que é o mais caro, que tem o maior salário, mas não tem peito pra ir lá e bater um pênalti. Bom, hein? Que camisa foda, camisa 9 foda que a gente tem. Nossa, tamo bem, hein? Mas além disso, aqui tá a cobrança do Jair. Já é até bom, cobrou e tal, só que eu não entendo isso aqui, ó. Ó. E comemora. Comemora. Que o gol. Vamos lembrar, ó, cadê? Ó, Jair comemorou. O que ele tá comemorando? Naquele momento ali que ele saiu, caralho, gol. A gente tá perdendo de 4-0 pro maior rival. Em penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. O que ele tá comemorando com tanta intensidade? O que ele fez ali me lembrou... Lembra quando o Brasil perdeu de 7-1 pra Alemanha? Que o Oscar fez o 1 gol do Brasil? Me pareceu aquilo. Imagina que o Oscar faz aquele gol no Neuer e sai tipo... Caralho, eu fiz um gol. Me lembrou isso, pô. Ele tá tomando um esculacho... Tá ligado? Tá indo pra Série B e o cara faz um gol de pênalti. E, gente, assim, o Jair é um dos melhores jogadores do Vasco, tá? É importante falar isso. Eu só não entendi mesmo que comemoração foi essa dele. O Jair não é o problema do Vasco, não. Na verdade, se tivesse 11 caras, pelo menos no nível dele, a gente não tava nessa. O Jair é bom. É assim, Caralho, gol de pênalti, perdendo de 4 gols. Que é isso? Que é isso? Assim, eu tô... Sabe? Qual que é o... Eu já não sei mais o que está acontecendo. Enfim, vamos dar sequência aqui. Como eu falei, posição horrorosa. Maurício Barbieri tentando se passar por técnico. Agora, fica no ar a dúvida que em um time normal, em um time comum, eu acho que agora já seria óbvio de imaginar Barbieri sendo demitido nas próximas horas. Porém, o Vasco teve essa coletiva que encheu a bola do treinador. Demitir agora seria meio que assumir um problema interno, porque, pô, numa hora a gente fala que tem total confiança, na outra hora a gente demite, não iria pegar bem. Estou curioso para ver o que vai acontecer. Estou curioso. Saiba você que se daqui a pouquíssimo... Eu tô gravando isso aqui assim que acabou o jogo, tá? Se daqui a pouquinho sair a notícia, hoje ou até amanhã mesmo, que Maurício Barbieri tá demitido, o Paulo Brax não tem moral pra falar nada, porque, tá ligado? Ele sai necessariamente como mentiroso, nas palavras dele. E também assumiria que a gestão dele tá uma bosta. Tá totalmente, sabe, desconectada da realidade. A demissão do Barbieri significaria o Paulo Brax assumir que ele não sabe o que ele tá fazendo. Esse é o nível da coisa. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Do lado do... Eu tô tipo isso aqui. Do lado do Flamengo, uma partida boa, mas não maravilhosa. Isso é até um problema também do Vasco, porque o Flamengo nem precisou jogar muito pra ganhar muito, pra ganhar de muito. Sabe, o Flamengo fez um jogo normal, só que o desnível, o desbalanceamento é tão grande que virou goleado. O Flamengo nem precisou pôr muito esforço pra ganhar do Vasco. O segundo tempo o Flamengo nem jogou bola. Os caras estavam cagando. Tá ligado? O jogo já tava ganho. É igual eu falei, quando o São Paulo começou a fazer os primeiros jogos dele aqui no Flamengo, eu falei, pô, o São Paulo provavelmente não vai ser um Jorge Jesus, no sentido de ganhar tudo, jogar muito, mas também não vai ser um Vitor Pereira. Tá ligado? Ele não vai ser nem muito bom, nem muito ruim, ele vai ser aquele negócio mediano. Muito provavelmente vai pegar vaga pra Libertadores, se é que não vai brigar por um título brasileiro hora ou outra, acho que não, mas pelo menos vaga pra Libertadores vai. E aí, isso aí mostra o nível que o Flamengo tá, que quando tromba com o Vasco, que é essa bagunça, essa, sabe, essa maravilha de Deus, mostra que o Vasco tá ainda pior do que a gente imaginava. Poucas pessoas dá pra elogiar no Vasco hoje. O Jair passa. O Léo Jardim eu acho que também passa. E de resto, era pra esses caras tá mandando currículo aí, porque jogar bola, pô, difícil, hein? É nóis, obrigado. Seu Josão, desculpa se eu falei alguma merda, porque eu passei do ponto aí. Eu queria estar tipo esse cara aqui agora. Esse foi mais um vídeo de hoje, galerinha. React, né? Espero que vocês tenham gostado. Então não deixe de estar se inscrevendo no canal, deixando seu like. E também agradecendo, né, pra quem ficou até aqui, até no final do vídeo. Obrigado. E aí, fique com Deus, falou e fui.